Então, como eu tinha falado ontem, eu ia fazer um vídeo sobre inglês, que eu vou contar um pouquinho de como que eu aprendi inglês, como que eu aprimorei meu inglês e como que foi as primeiras reuniões com gringos, né, e a minha interação com eles, tanto por chat, tanto quanto por voice, né, no Discord, que normalmente era a plataforma, é ainda a plataforma que eu sempre uso para me comunicar com eles. Não tem muito segredo, assim, para como eu aprendi inglês, sabe, não tem uma grande fórmula mágica ou um curso milagroso, nem nada disso, sabe, inclusive eu não aprendi inglês remotamente. Assim, foi meio que remotamente, eu vou explicar depois, mas tipo, eu fiz muitos e muitos anos de aula de inglês em uma escolinha de inglês mesmo, aqui da minha cidade. Os meus pais, eles são professores, né? Meu pai é professor de escola estadual e a minha mãe é professor de escola municipal, né? E meu pai também, nessa escola que ele trabalhava, ele já foi professor de inglês, né? Então ele tem um certo conhecimentinho de inglês ali. Ele não é tão bom em inglês, mas como ele já deu aula, toda a base teórica ele sabe bastante. Então, os meus pais sempre foi muito importante eu saber inglês. Inclusive, pro meu irmão também, que é mais novo que eu, ele também faz inglês na mesma escola que eu fazia. Então, tipo, ter esse conhecimento de inglês sempre foi muito importante pra eles, né? E eles queriam que eu aprendesse isso desde cedo. Então, eu acho que eu entrei na escolinha de inglês, foi provavelmente com 14 ou 13 anos, eu entrei bem cedo. A escola era a cultura inglesa, tipo, era uma escola bem cara, assim, tipo, um salário de dois professores era uma escola não muito compatível com a renda, mas mesmo assim eles me colocaram lá. Se eu não me engano, tinha um negocinho de bolsa, eu consegui alguns descontos lá. Tipo, não era um grande desconto, era tipo um descontinho, mas ficava um pouquinho mais barato. Os primeiros anos de inglês na escola lá não foi tão produtivo assim. Como era muita, tipo, no começo, nos primeiros anos, era muita teoria, sabe? Você dificilmente, a gente tinha, assim, alguns pontos ali da aula que a gente conversava uns com os outros em inglês, mas mesmo assim, tipo, não era uma coisa, não era a mesma sensação de conversar com alguém que realmente já fala inglês desde pequeno, né? Tipo, a gente tava falando com pessoas que estavam aprendendo ali. Então, todo mundo tinha um sotaque muito grande, tipo, mas foi bom porque, tipo, toda a base teórica do inglês eu sei muito bem. Tem americano que eu converso que não tem uma base teórica de inglês tão boa assim, né? Porque eles também têm que estudar inglês, né? Então tem muita frase que às vezes eles falam errado. Não é algo muito, nossa, eles vão te julgar porque você falou uma frase errada ou você usou um tempo ali diferente, né, do verbo, tá errado. Tipo, ninguém vai te julgar por causa disso lá, sabe? Tipo, eles também falam bastante errado. Que nem eu falei agora. Contanto que você consiga estruturar, né, as suas ideias coerentemente, tipo, se você errar uma frase ou falar uma palavra errado ou tiver uma pronúncia meio estranha, tipo, não importa muito, eles não vão te julgar muito por causa disso. Quando eu realmente comecei a pegar mais pesado com o inglês, inclusive as aulas começaram a ficar mais complexas, porque eu já estava quase terminando o curso, né, foi no ensino médio. Porque a gente estava se preparando para a prova que normalmente a cultura inglesa faz, no final do curso, você tem a opção de fazer a prova de Cambridge, né, para você tirar o seu certificado. Daí no primeiro do ensino médio eu tive aulas normais, né? E no segundo do ensino médio entrou a pandemia. Parou de ter as aulas presenciais e a gente começou a ter aulas remotas. No primeiro ano do ensino médio, como eu fazia SESI, Senai e fazia cultura inglesa de noite, basicamente eu acordava às 7 da manhã e voltava para casa tipo só de noitão. E se manteve assim durante o primeiro ano do ensino médio inteiro, né? Então de manhã o SESI, à tarde o Senai e de noite eu tinha cultura inglesa 2 vezes por semana. E ainda, tipo, nos dias que eu não tinha cultura inglesa, eu editava, né? Eu chegava do Senai e eu editava. Eu editava pro Murrim na época que eu mostrei no vídeo lá. Eu fazia o SESI de manhã, fazia o Senai de tarde, chegava em casa e eu trabalhava editando vídeos, né? Daí foi pro segundo do ensino médio, em 2019, e no meio de 2019 começou a pandemia, né? Se eu não me engano. Tipo, eu lembro, inclusive no primeiro dia que, tipo, fechou tudo na cidade aqui, era um dia que eu tinha cultura inglesa. E não me avisaram, ou eu acho que eu não recebi a mensagem de que não ia ter aula por causa da pandemia, né? Que tava com a quarentena. E eu fui lá pra aula, cara. E, tipo, não tinha ninguém lá. Daí eu fiquei meio perdido lá e depois eu fui pra casa de um amigo meu. E a partir desse dia, tipo, já não teve mais aulas, tanto no SESI quanto no Senai, quanto na cultura inglesa. Então era tudo, tipo, tudo estavam se adaptando para começar a dar aula online. E como estava chegando já a prova de Cambridge que a gente ia fazer, que era uma prova de R$ 800, eu tinha que passar nessa prova, né? Porque se eu não, tipo, na época, R$ 800 era dinheiro pra caralho numa porra de uma prova, né? Então eu tinha que fazer a prova e eu tinha que passar. Então eu comecei a pegar um pouquinho mais pesado com os estudos. Principalmente os estudos de inglês, né? Por causa dessa prova. Nos estudos da escola normal mesmo, do ensino médio, eu não peguei muito firme, não. Não me empenhei. Tipo, eu tinha plano, sim, de fazer o Enem, etc. Mas eu não me empenhei muito, não, na escola em si. Tipo, no inglês eu me empenhei bastante. Dessa época de
2019, 2020, esse daqui não era o meu quarto, né? O meu quarto era o quarto do meu irmão, que é do outro lado aqui. E eu lembro de, tipo, a mesinha que tinha assim era direto pra janela da rua. Daí a luz da rua era amarela, né? E, tipo, ficava aquela. Como eu deixava a janela aberta, vinha aquela luz amarela pra dentro do meu quarto, né? E como eu fazia aula de inglês de noite, tipo, sempre tinha essa mesma vibe ali. Na época, como eu queria estudar no meu quarto, né? Eu tinha meu computador não ficava no meu quarto, que nem fica hoje em dia. Ele ficava na sala. Então, como eu queria estudar, fazer as aulas de inglês, né, no meu quarto, eu botava o notebook lá em cima da mesinha, que ficava de frente pra rua, e fazia as aulas lá, né, de inglês que eram online. O SES e o Senai também era tudo aula online, mas essas aí eu fazia, tipo, pelo celular mesmo e dormia no meio do negócio. Mas a aula de inglês eu me empenhava, porque eu realmente eu gostava de inglês e eu queria passar na prova, né? Tipo, nessa época que eu tava estudando pro inglês, essas coisas, né, toda noite eu tava ali no quarto estudando inglês com a luz da rua, né, do poste, a luz amarela do poste. Eu lembro claramente, tipo, teve um álbum, né, e uma banda que me marcou muito nessa época de 2019 e 2020. E foi essa daqui, foi o EP Herói do Futuro do Grilo. Inclusive, essa música aqui, o Grilo Serenata Existencialista, me marcou muito nessa época de pandemia, porque eu ouvia praticamente todo disso aqui. Outra música que marcou muito também nessa época, que eu lembro claramente, tipo, eu até me vi um pouco nessa imagem aqui, né? Pensa, aqui era a mesinha que eu botava meu notebook, aqui, tipo, era a janela e lá à frente era a rua. Obviamente não era um prédio que nem esse aqui, né? Mas, tipo, passava essa vibe, sabe? Eu ficava ouvindo muito essa música enquanto eu estudava e de noite também. E nessa época eu me empenhei pra caramba no inglês, principalmente em 2020, quando chegou mais perto da época de prova, a gente tinha, além da aula normal que a gente já tinha, depois da aula normal tinha mais uma aulinha de 50 minutos, que era tipo um extensivo, era um preparatório pra prova em si de Cambridge. E era muito legal, eu lembro do meu professor na época, eu acho que ele chamava Thiago, sabe, um cara super gente boa, tipo, ajudou pra caramba com as coisas, era muito legal, tipo, apesar de ter sido todo esse preparo pra prova ter sido online, a prova em si foi presencial, eu acho que foi em Piracicaba, se eu não me engano. Piracicaba ou São Carlos, eu não lembro. Tipo, todo o preparatório pra prova foi feito online. Eu lembro de passar noites e noites estudando, assim, pra prova, e era... Porque era uma prova difícil, tipo, tinha muita coisa técnica ali, sabe? Tinha muita teoria. Você tinha que tirar uma nota até que alta, porque, tipo, dependendo da sua nota na prova, você pegava um certificado de um nível diferente. Eu tenho meu certificado aqui, depois eu vou mostrar. Na verdade, acho que eu vou mostrar agora, eu acho que eu gravo um videozinho mostrando. O certificado meu é de dezembro de 2020, que foi quando eu tirei ele, quando eu fui lá fazer a prova presencialmente. E o meu nível de inglês é C1 nesse certificado. Tem apenas um nível acima dele, né, que é o C2, mas na época eu consegui o C1. E meu inglês nem era tão bom, tá? Lá em 2020 não era aquelas coisas, não é que nem é hoje em dia. Mas foi já o suficiente pra eu tirar um C1. E eu me dediquei muito pra essa prova, acho que foi a prova que eu mais me dediquei na minha vida inteira, sabe? Eu nunca cheguei nem perto de me dedicar pro Enem como eu me dediquei pra essa prova de inglês. Eu acho que justamente pelo fato dela ser uma prova cara, eu me dediquei pra caramba, né? E R$ 800 era um valor significativo pros meus pais na época, então eu queria passar, tipo, de primeira, assim, tirar o máximo de nota possível. Mas enfim, passando essa parte teórica, né, de escolas e etc, tipo, em 2020 e 2021 eu não tinha um grande inglês. Meu inglês era bem, até que ruinzinho, né? Foi só lá em 2022, quando eu comecei a ter os primeiros contatos com as pessoas de outros países e conversar com elas por chat e conversar por ligação, que eu comecei a perceber, nossa, o meu inglês não é tão bom assim, né? Eu posso até saber escrever bem, escutar bem, mas quando parte pra fala, eu tinha um sotaque muito, muito perceptível, eu me enrolava muito nas minhas ideias e toda vez eu ficava traduzindo as frases do português pro inglês na minha cabeça. Conforme eu fui conversando com eles, eu fui pegando algumas gírias e escutando como eles falam as frases, né? É muito diferente você falar com alguém que não tem o inglês como língua nativa. Quando você fala com alguém que tem o inglês como língua nativa, ela não tá muito preocupada em, tipo, como eu posso dizer? Ela não tá muito preocupada em falar muito claramente as palavras, sabe? Igual a gente fala um português. A gente fala um português às vezes meio enrolado. Para um gringo seria muito difícil entender, porque a gente não tem... A gente fala meio rápido. Não meio rápido, mas, tipo, a gente junta muitas palavras, sabe? E nessa junção de palavras, às vezes fica meio difícil de entender o que ele falou ali, né? Tem certas frases que, tipo, eles falam de um jeito tão rápido assim e juntam tantas coisas que fica muito diferente do jeito que você vê no papel, sabe? Então isso era meio difícil pra mim, principalmente na call ali, na ligação, eu tinha que processar em tempo real o que a pessoa tava falando e às vezes eu não entendia direito. Então às vezes era meio complicado pra mim no começo. Quando eu entrei na empresa do UI Stream, lá em 2022, eles sempre tiveram o costume de fazer muitas reuniões
e inclusive a própria entrevista de emprego era por ligação. Mas não foi uma barreira de entrada não, sabe? Apesar de na época meu inglês não ser muito bom, não importava tanto, sabe? Contanto que eu conseguisse entender as demandas e compreendesse ali, tipo, o meu sotaque ou às vezes eu me enrolar numa fala não fazia muita diferença, até porque meu trabalho não envolvia falar diretamente com pessoas e sim o meu trabalho técnico e criativo ali de edição. E quanto mais eu ia em ligação e quanto mais eu conversava com eles, melhor meu inglês ficava e sempre que mandava alguma coisa que eu não entendia, eu traduzia, né? E tipo, conforme você vai escutando alguém falar inglês, você automaticamente vai copiando o jeito que a pessoa fala, sabe? Você aprende muito mais na cópia do que na teoria, eu sinto, sabe? Ou você ouvir alguém falando e reproduzir o jeito que ela fala, né? Você aprende, a sua curva de aprendizado é muito mais rápida, sabe? Se desde da escola de inglês a gente tivesse, por exemplo, um professor nativo ou eu tivesse no meio ali de alunos nativos que falassem inglês também, eu tenho certeza que meu aprendizado ia ser muito mais rápido, porque eu ia ter mais contato com o jeito que realmente falam, né? E com as gírias que usam e o jeito como juntam as palavras. Eu não tenho muito fórmula secreta, um curso secreto aqui que eu fiz online para aprender inglês. Foi tipo realmente uma escola de inglês até um pouco cara, não é para a realidade da maioria das pessoas. E assim, eu sempre tive todas as minhas coisas em inglês, né? Desde a época que eu comecei a pegar mais pesado no inglês lá no primeiro ano do ensino médio, eu troquei tudo meu em inglês, sabe? O idioma do meu computador é em inglês, o idioma do meu celular é em inglês, todas as coisas eu, tipo, jogo por inglês, sabe? Os filmes que eu assisto hoje em dia, eu assisto filmes em inglês, às vezes com legenda em inglês. Eu tô tentando tirar a legenda em inglês dos filmes, mas ainda alguns filmes, tipo, às vezes o áudio ali é muito baixo na fala e é difícil pra mim entender sem ter que aumentar muito o volume, né? Então, pra poder deixar um volume mais baixo, normalmente eu boto legenda que fica mais fácil. Mas, tipo, legenda em inglês e o filme em inglês também. É muito bom pra aprender inglês. Mas, assim, de longe, a melhor coisa pra você aprender inglês é você falar com uma pessoa nativa. Por mais que você não saiba muito bem conversar, só de você estar ali e, tipo, se forçar a falar e a ouvir e entender, você aprende muito mais rápido. Porque é uma forma de aprender mais ativa, né? Não é tão passiva quanto você ler alguma coisa e, tipo, ler na sua própria cabeça, né? Ali você tem que realmente dar o seu jeito pra se expressar, porque você precisa que a pessoa te entenda. Por exemplo, tipo, eu realmente só me considero hoje em dia fluente em inglês, porque eu passei horas e horas e horas, tipo, madrugadas, tipo, às vezes mais de 5 horas em call, conversando com o Skids, e eu tinha que expressar minhas ideias e falar minhas ideias de maneira clara, que ele conseguisse entender, né? Não só pra ele, mas pra todas as reuniões que eu já fiz, né, no UI Stream, reuniões com outros clientes, eu tinha que deixar bem claro o que eu tava tentando falar ali. Eu também tinha que me esforçar pra entender tudo o que ele tava falando, né? Ele é da Flórida, então, tipo, ele tem um certo sotaque ali, mas, inclusive hoje em dia eu acho que o meu inglês é muito parecido com o dele, tipo, pelo menos eu me espelho muito na forma que ele fala inglês, então eu sinto que eu talvez tenha até pegado um sotaquezinho dele, eu não sei. Mas tem inglês mais difíceis, por exemplo. A minha manager do UI Stream, ela era do Canadá. E ela tinha um inglês um pouquinho diferente do próprio UI Stream e das pessoas ali da Austrália. E o Skids tem um inglês um pouquinho diferente também, porque ele é dos Estados Unidos. Mas já conversei com pessoas da Europa. Todo mundo tem um inglês um pouco diferente, sabe? E é normal, ninguém vai te julgar por ter um sotaque brasileiro, né? Um sotaque latino. Então, tipo, se eu for dar alguma dica de inglês, eu acho que tem alguns sites online onde você, ou até servidores do Discord, onde você consegue falar com pessoas nativas. Então, tipo, tem amigos de outros países, né? Converse com eles, entre em ligações. Essa, pra mim, é a melhor maneira de aprender inglês. Você, de fato, conversar com a pessoa ali sobre qualquer assunto, não precisa ser um assunto específico, né? Fala sobre alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você tem mais afinidade. Então entra num grupo de pessoas que tem afinidade com esse tipo de coisa e tenta conversar em inglês com elas. Eu acho que a melhor maneira de aprender inglês é interagindo na prática mesmo, né? Estudar muita teoria é até importante para você ter uma base, mas entenda que é uma base que às vezes nem os próprios americanos usam, né? O Skids às vezes fala algumas frases erradas e é normal, tipo, a gente fala frases erradas em português também, sabe? Eu tinha muito essa cobrança de que eu tenho que falar o negócio perfeitinho. Mas mais importante do que falar perfeito era eu conseguir expressar a minha ideia. Que é isso que importa, eu acho. Eu acho que é isso, gente. Se tiverem alguma dúvida aqui sobre o inglês, alguma coisa, e alguma dúvida do que eu falei aqui, pode deixar aqui nos comentários. Desculpa se não teve uma grande fórmula mágica, mas realmente foi anos e anos de estudo, né? Assim como tudo na minha vida. A edição foi anos e anos de estudo. Eu faço edição desde os 13 anos. Então, né, até hoje foi 8 anos aí editando. Então, o inglês também eu faço desde os
dos 13 ou 14 anos, né? 8 anos estudando inglês. Então é o tempo, cara. Não tem muito força. Você não vai, provavelmente você não vai ficar fluente em um ano estudando inglês, né? É uma coisa que demanda tempo. Você consegue sim ter um inglês bom em um ano, mas fluente mesmo e ter, tipo, um nível de interação que eu tenho hoje em dia com as pessoas de outros países, demanda muitos anos, né? Muita prática ali. Foram anos entrando em call, foram, tipo, horas e horas de ligação, às vezes diariamente. Então, tem que ter o fator tempo, né? Envolvido na equação ali para você realmente chegar no nível de inglês muito bom. Mas acho que é isso. Eu tentei gravar esse vídeo mais cedo hoje, porque eu acho que eu vou sair hoje à noite. Provavelmente semana que vem vai ter um vídeo de Minecraft. Provavelmente a gente vai jogar algum mapa, desses mapas mais antigos, né? Provavelmente algum mapa que o Tasercraft jogava, daqueles de canhão de TNT. Que era muito legal. E eu vou jogar com outros editores, né? A gente tá montando isso aí. Eu ainda vou ver direito que dia que dá pra gravar semana que vem com eles. Mas acho que é isso, gente. Obrigado. E agora é 5 da tarde. Mas talvez eu possa dividir quando já for de noite. Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, sei lá. Depende da hora que você estiver vendo. Muito obrigado.